Olá, bom dia, tudo bem? Olha, segunda-feira começamos mais uma semana na boa e na vontade do nosso Deus, e isso é muito satisfatório. É muito bom poder ter acordado, poder ver o sol, ver o dia clareando, ver o dia já manifesto, né? E poder saber que Deus nos deu a oportunidade de estar vivo, estar aqui de novo para mais uma semana, querendo Deus, para novos desafios, novas oportunidades de alcance que só Ele sabe. Nós planejamos, nós calculamos, nós projetamos, mas ainda a palavra de Deus ela diz que Ele é aquele que dá o aval, é Ele que assina todos os projetos, todas as intenções. Se as suas intenções forem boas, fique tranquilo, Deus ele é fiel e justo para cumprir. Mas é interessante quando eu falo se a sua intenção é boa, porque até aqueles que não têm intenções boas, eles também confiam em Deus que as suas más intenções sejam perfeitas. Como que pode, né? Mas o Deus é o Deus das ações justas e perfeitas em tudo que faz. Eu tô com um texto aqui hoje para a gente refletir um pouquinho, e é tão gostoso quando a gente acorda, quando a gente vê essa bondade de Deus, esse cuidado de Deus, esse fator imerecido, né, de Deus por nossas vidas. É muito bom isso. O texto está no livro do profeta Isaías, o capítulo é o capítulo 40. É uma história linda, riquíssima, cheia de coisas maravilhosas que todo filho quer ouvir do pai. Todo filho quer ouvir do pai. Isso é muito bom. E eu meditando aqui, eu vendo, né, como Deus ele é maravilhoso. Ele começa o capítulo 40 trazendo uma mensagem de consolo ao povo de Israel, né? E lá do meados do versículo 12 em seguir, ele começa falando da grandeza do Deus, ele começa a se apresentar sobre a grandeza que ele é e que ele pode, que ele tem, né? Isso é muito maravilhoso. Deus ele é tremendo, Deus ele é grandioso demais por nós. E deixa eu te dizer uma coisa aqui importante. Ele se importa comigo, ele se importa com você, ele se importa com a gente. Ele se importa com o rico, ele se importa com o pobre, ele se importa com a viúva, ele se importa com a casada, ele se importa com a família, ele se importa com o solitário, ele se importa com todos. E é tão interessante isso que para Deus ninguém é rejeitado, para Deus ninguém é dispensado. No convívio e na manifestação em que Deus tem a favor da sua criação, da sua criatura, todos são aceitos e todos são bem-vindos a isso. Você não sabia disso, né? Às vezes, quando nós estamos nos dias nublado, quando eu falo dia nublado, é o dia escuro, o dia difícil, o dia triste, o dia angustiante, o dia chato, o dia que a gente não quer passar. Nesse dia também você é importante para Deus. Nessa hora também você é importante para Deus. E às vezes Deus permite acontecer nós passarmos por esses dias. Eu estava vindo aqui pensando sobre isso, né? Por que às vezes a gente passa por dias tão difíceis na vida? Por que às vezes a gente passa em dias tão escuros que parece que ninguém se importa com a gente? Parece que ninguém dá valor para nós. Parece que ninguém nos vê, Deus vira as costas, o silêncio, tudo. Deixa eu te dizer uma coisa: o não de Deus também é uma benção. O silêncio de Deus também é uma benção. A festa, o convívio, a alegria, a manifestação da aceitação é bênção, lógico que é bênção. Mas a gente tem que entender que não é só de festa, não é só de dias alegres, não é só de momentos positivos, não é só de dias satisfatórios em que a vida é feita. Porque senão ficaria muito fácil, né?
Ficaria muito bom viver essas nuances da vida cheio de benefícios. E por isso que esse capítulo, eu tô com a minha Bíblia hoje aqui, é aquela versão NTLH, a versão, né, nova, bem nova, mas ela é interessante, que te dá uns nortes muito bacana. O versículo 1, eu vou me pautar aqui em 3 partes, tá? E eu quero ser sucinto a isso. O versículo 1, ele diz assim: o Senhor nosso Deus diz: consolem o meu povo, falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigo do que os pecados que cometeram. Você entende que esse Deus, ele é tão poderoso, tão maravilhoso, que tudo tem o seu controle, tudo tem o seu equilíbrio, tudo tem o seu poder. Ele é Deus, cara. Mas, Sadraque, o que eu devo fazer com todas essas informações? Eu falei muito isso no culto ontem. O que eu devo fazer? Existe uma palavra, e essa palavra, ela trata o nosso caráter, trata a nossa vida, que é a palavra obediência. Porque aqui, nesses 2 versículos que eu li, na sua Bíblia pode parecer 1, nessa que pode parecer 2 versículos, mas analisa a pureza dessa narrativa aqui. Uma mensagem de consolo introduzida ao povo de Israel, que tinha passado dias difíceis, dias de castigo, dias de repreensão da parte de Deus. Porque em algum ponto eles esqueceram e desobedeceram à vontade primária. E é interessante que quando a gente está no tempo difícil, em muitos casos somos nós mesmos que causamos, tá? Em muitos casos somos nós mesmos que não vigiamos, não nos cautelamos, não pensamos de como fazer corretamente. Isso é fato, tá bom? Então a gente precisa analisar muito e prestar muito atenção em tudo o que fazemos, porque a palavra de Deus, ela também ensina que tudo que o homem plantar, tudo que o homem plantar, ele irá colher. É certo isso. E a gente precisa entender isso e viver essa verdade. Deus, ele pede que consolem o seu povo. Pede que o povo prepare uma vinda ao Senhor. Ao contrário do ser humano, a palavra de Deus, ela é tão eficaz que ela dura para todo sempre. Ela não é como nós, que oscilamos nos nossos comportamentos e nas nossas verdades. Deixa eu falar mais um texto aqui, que está dando meu horário aqui. Hoje eu quis fazer antes das minhas atividades e é corrido. Do versículo 12, ele continua falando assim: quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quantas terras existem no mundo inteiro, ou passou as montanhas e os muros numa balança? Esse é o seu Deus. Este é o meu Deus. Esse grandão, esse poderoso é o Deus em que nos dá a oportunidade da vida. Mas o que eu conheço dele, então? O que eu sei dele? Eu sei o que a Bíblia diz. Eu sei o que está me posto a conhecer dele.
a saber dele. O que eu faço com tudo que eu sei? Eu procuro obedecer. Eu procuro viver, porque ele é o meu Senhor. E aí, para a gente encerrar, que é uma parte que me chamou a atenção, do versículo 27 a seguir, e eu vou fazer essa leitura aqui. São 5 versículos. Presta atenção e a gente fecha essa reflexão. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo que o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela sua situação? Uma pergunta. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não cansa, não fica fadigado, nem pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá as novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não se perdem as forças, andam e não se cansam. Pegou a sacada aqui? Pegou? Vou ler de novo o versículo 31. Mas os que confiam, é os que acreditam, os que obedecem, os que creem, os que andam segundo a sua vontade. Vontade de quem? Do Criador, do nosso Senhor. E aí ele fala assim, mas os que confiam no Senhor recebem novas forças. Voam nas alturas como águia. Correm e não se perdem as forças. E andam e não se cansam. Vale a pena obedecer esse Deus, viu? Vale a pena seguir caminhando com esse Deus. Essa é só uma segunda-feira em que nós ouvimos que o grandão da Galileia, ele se comporta. Ele se importa, melhor dizendo, comigo e com você. Ele se importa com todos nós. Vamos fazer junto uma semana de desafios, confiando nele que tudo pode? Deus abençoe. Uma semana de bênção para você, uma semana de satisfação e não deixa de dar o seu like, tá bom? Não deixa de compartilhar esse tempo aqui de porção diária, porque eu tenho amado. Isso é muito bom para mim. Isso me faz me conectar todos os dias com a palavra. Isso faz me relacionar todos os dias com o Criador, com o nosso Senhor. E saber que Ele é tão bom. Fecho aqui. Parei com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho por todos. Não foi por um, foi por todos. E Ele dá força ao cansado, dá resistência. Esse é o nosso Deus. Ótima semana, que vivamos o amor do Senhor Jesus.